Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui fazer a resolução de questões. Especificamente, trarei uma questão similar ao que já é cobrado no exame de ordem e, subsequentemente, trarei uma questão específica do exame de ordem no que tange a segunda fase em direito tributário. Vamos aqui. Questão para a Procuradoria do Estado, 2011. Olha o que diz. O sindicato patronal destaca aqui das indústrias do setor plásticos e derivados, alegando como argumento o fato de constituir-se como sindicato, requereu imunidade constitucional tributária, abrangendo a totalidade de seu patrimônio, renda e serviços. Com relação ao pleito e fundamentação apresentada, vamos lá. Qual seria a opção correta? Aplica-se a imunidade tributária exclusivamente ao patrimônio do sindicato patronal? Gente, o sindicato patronal, como havíamos falado anteriormente, não está abrangido na imunidade quanto aos impostos. Somente o sindicato dos trabalhadores. Letra B diz que aplica-se a imunidade exclusivamente para os serviços em função do princípio da imunidade recíproca. Gente, a imunidade recíproca está ligada ao Pacto Federativo, à forma federativa do Estado. Inclusive, trata de um tema que é uma cláusula pétrea. Não tem nada a ver com a imunidade perante os sindicatos, tá bom? Subsequentemente, aplica-se a imunidade integral, abrangendo inclusive taxas e contribuições em razão da finalidade da entidade. O sindicato patronal já não tem direito algum a nível de imunidade contra os impostos. E mesmo se tivesse, pessoal, é quanto aos impostos, não abrange taxas e contribuições. Letra D diz o seguinte: não se aplica a imunidade por se tratar de sindicato patronal. É a resposta correta. Tudo bem? Letra E, não se aplica a imunidade, que é restrita exclusivamente aos tempos de qualquer culto, às entidades de assistência social sem fins lucrativos e aos jornais, livros, jornais, periódicos. Gente, essa letra E ela é totalmente equivocada, porque nós temos imunidade quanto ao livro, né, jornais, periódicos, mas que também abrange o e-book, o e-readers, que são aqueles dispositivos que permitem a utilização do e-book. Nós temos a imunidade recíproca, tá ok? Então não é somente isso. Fora a página tem os partidos políticos, então nada a ver a letra E. A opção realmente é a letra D, como havíamos trabalhado anteriormente. Só para recapitular, para não ficar muito solta a matéria, lembrar da súmula vinculante número 52, que diz o seguinte: ainda alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6, a linha C, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Beleza? Tratando aqui especificamente do dispositivo constitucional, vamos aqui. Imunidade quanto aos impostos, pessoal, sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos ou de suas fundações, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Tudo bem? Bem, vamos aqui tratar de um outro campo sim, vamos resolver essa questão do exame de ordem. Essa questão, pessoal, foi questão de segunda fase e ela trata especificamente do nosso tema. Olha o que diz o enunciado. João, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do município X, informa que o fisco municipal cobrou imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, de um imóvel que o sindicato aluga a terceiros e cujo valor é integralmente utilizado para a defesa dos interesses dos trabalhadores sindicalizados. João o consulta sobre a viabilidade da exigência fiscal. Pessoal, olha aqui. Aqui trata-se de um sindicato dos trabalhadores e todo o valor condizente ao aluguel cobrado de terceiros é convertido o que, gente? Integralmente na defesa dos seus sindicalizados. Portanto, esse sindicato faz jus, sim, à imunidade tributária quanto aos impostos. Aí vem, ponto. Na oportunidade, um dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do município X, sindicato patronal, indaga-se se o IPTU deveria incidir sobre o imóvel de propriedade desse sindicato, nas mesmas condições. Sindicato patronal não tem direito à imunidade quanto aos impostos, pessoal, incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. Ele não tem essa prerrogativa de direitos. Mais uma vez, está claro e translúcido lá no artigo 150, pessoal, no seu inciso 6, a linha A. Olha o que diz. Instituir impostos sobre patrimônio, renda, serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, não contempla a patronal. As instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Portanto, pessoal, questão tranquila, né? Questão bastante acessível de compreensão e entendimento. E nessa mesma medida, não podemos jamais esquecer a súmula vinculante número 52, tá? Que inclusive coloquei aqui para vocês. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado às atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Beleza? Então, a pergunta da letra A é a seguinte: o município está correto em cobrar o IPTU sobre o imóvel de propriedade do Sindicato dos Trabalhadores? Claro que não. O município não está correto. Porque, além da súmula vinculante número 52, nós temos o próprio artigo 150, e inciso 6, a linha C da Constituição, que diz que os sindicatos dos trabalhadores têm direito à imunidade. Portanto, essa exação fiscal, ela, além de ser ilegal, ela é inconstitucional. Letra B fala que haverá incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade do sindicato patronal. Claro que não. A Constituição ela não disse que o sindicato patronal não tem direito, simplesmente não contemplou expressamente o direito à imunidade contra os impostos no que tange ao sindicato patronal. Cuidado com a observação aqui, pessoal, que ela é bem clara quando você for fazer a prova do exame de ordem. Eu diz o seguinte: o ou a examinado ou examinada deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, fundamentar significa dizer trabalhar todos os pontos necessários e mínimos a justificar a sua resposta. Não é um testamento, não é um livro que você vai escrever. Você primeiramente vai apontar essencialmente qual é a resposta e em cima daquilo que você informar de resposta, você vai trabalhar a sua fundamentação. Ou seja, você vai fazer uma pertinência entre a situação do enunciado e a situação, portanto, da sua resposta, estabelecendo, portanto, um liame, um nexo de relação entre a pergunta enunciado com a sua resposta. E, na oportunidade, você poderá trabalhar alguns pontos específicos de profundidade. Vai imaginar se você simplesmente, ao citar o dispositivo, não é o dispositivo correto. Então, não é um dispositivo que contempla. Você responde de forma adequada, mas não cita o dispositivo de forma clara. Então, nesse sentido, é importante fazer um pouco do apanhado da matéria. Lógico que respeitando os limites e lógico que não fazendo um testamento. Lembrando, pessoal, que o examinador, o indivíduo que vai fazer a correção na sua prova, ele é um professor. Então, ele quer uma resposta objetiva e clara quanto à sua pergunta. Tudo bem? Aqui as respostas, veja que o examinador ele quer algo bem objetivo, sem muitas delongas. Anotações e vamos em frente. Vamos lá. Estou empolgado, quero ensinar. Imunidade tributária objetiva. Lembra da sorte? Olha só. Sorte, pessoal, S de imunidade subjetiva, O de imunidade objetiva, R de imunidade recíproca e TA, imunidade quanto aos tempos. Sorte. Subjetiva, objetiva, recíproca e tempo. Todas essas quatro imunidades, esse quarteto que forma de imunidades, vão trilhar todo o campo de incidência das imunidades. Tá? Não podemos jamais esquecer essas imunidades. Então, nos incisos 6 das linhas A, B, C e D. Contudo, há uma inclusão da linha E no inciso 6, que contempla, pessoal, a imunidade tributária cultural. Tudo bem? Tranquilo? Bem, nesse contexto de consequência, tratando pontualmente da imunidade objetiva, vamos ao dispositivo constitucional pertinente. Bem, olha o que diz o artigo 150, inciso 6, a linha D da nossa Constituição. Institui impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Pessoal, aqui nesse caso pontual, nós temos uma imunidade incidente a todo o acervo mínimo para a produção cultural, inclusive para nortear a informação às pessoas. Existiu, no momento em que foi elaborada a Constituição, uma preocupação clara com esse dispositivo. Nós estávamos saindo, o Brasil, de um período de ditadura. E uma das problemáticas mais fortes da ditadura é a inviabilidade, pessoal, de plena manifestação de pensamento, inclusive de convicções políticas e filosóficas. Então,
O ponto modal crivo de proteção é, sem sombra de dúvida, os instrumentos que viabilizam essa produção de informações, que empreendem a percepção cultural de uma sociedade. Debruçando um pouco da antropologia, falando de cultura, é falar de um conjunto de simbologias, que deixa uma marca, que deixa um pensamento, que deixa uma construção para um país, para uma sociedade. Perceba categoricamente que não se trata somente da linha D, objeto de proteção. Nós também temos a linha E, que trata, pessoal, de uma nova modalidade de expansão de imunidade tributária. Aqui nós temos, portanto, uma imunidade tributária cultural e da própria música nacional. A letra E traz esse bojo pontual. Bem, vou ler para vocês a letra E. Imunidade quanto, olha só, fonogramas, videofonogramas, músicas produzidas no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como suporte materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Desse sentido e consequência, nós temos categoricamente uma expansão do conceito de imunidade. Veja que, a nível de curiosidade, a imunidade do inciso C da linha D trata de instrumentos de comunicação óptico, né? Que é o livro, o jornal e periódico. Óptico porque trata do nervo óptico, né? Da visão. E a linha E trata de uma série de imunidades quanto à audição, à dimensão óptica, né? O nervo óptico. Se no dia a dia a gente vê o óptico como visão, é uma questão cultural, mas etimologicamente falando são diferentes. Tudo bem? Então nós temos imunidade quanto ao instrumento da visão, ao que expressa a cultura, a informação da sociedade, bem como a musicalidade e demais elementos congêneres. Outro ponto importante da nossa tratativa aqui é não esquecermos jamais que a imunidade da linha D, ela visa viabilizar um pleno Estado democrático de direito, em especial democrático, porque um país sem informação, sem conhecimento dos seus governos, sem conhecimento da sua ciência, da sua própria cultura, é um país completamente, pessoal, fora de órbita. Então, livros, jornais e periódicos, e bem como o papel destinado à sua impressão, é de essencial proteção para a permanência de um Estado democrático. Não é à toa que, através inclusive de súmula vinculante já editada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a de número 57, já se reconhece claramente a imunidade perante livros eletrônicos e o instrumento que viabiliza a leitura de livros eletrônicos, que são os e-readers, né? Que são aqueles aparelhos, instrumentos que viabilizam a leitura. Então esses dois elementos, o software e o hardware, eles viabilizam, portanto, tutela de proteção constitucional quanto à imunidade. Então, o e-book, que é o livro eletrônico, né, o livro digital, e, na outra medida, o instrumento de leitor digital também são os objetos de imunidade. É a prerrogativa dada na súmula vinculante número 57 evidentemente, do STF. Tá? Beleza. Nesse sentido de consequência, vamos aqui abraçar algumas latitudes, algumas observações específicas. A súmula 657 do STF, né, já é uma súmula já que contempla um tempo, ela diz o seguinte: a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, abrange os filmes e os papéis fonográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Nessa medida de consequência, olha aqui. Quando se fala em papel destinado à sua impressão, você tem que ter cuidado que não envolve o maquinário, que não envolve a chapa de impressão, que não envolve a tinta. O que envolve, de forma clara, é o papel destinado à sua impressão. E, na mesma medida e consequência, a súmula contempla o que, gente? Os filmes, que são instrumentos, portanto, de expressão. Você vai encontrar especificamente essas exclusões em decisões pontuais do próprio STF. Veja especificamente esse julgado aqui, pessoal, que trata da matéria. Vamos lá. A regra imunizante constante no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito, inexistindo imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de máquina impressora destinada à publicação do jornal. Então veja, é ao papel, ao livro, não à máquina que fabrica. Tudo bem? Um jornal, um periódico, um livro. Na mesma medida, pessoal, a chapa e as tintas também não estão objeto de proteção constitucional no que tange a imunidade. Olha o que diz esse julgado específico aqui do Supremo Tribunal Federal.
A regra imunizante, constante no artigo 160, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, não pode ser interpretada de modo amplo e restrito. E não existe imunidade relativa a atributos existentes sobre a importação de tintas e chapas de gravação destinadas à publicação de jornal. É somente o que, gente? O papel, livro, periódicos e jornais, que são objeto de proteção do artigo 156, a linha D, e com base na leitura da súmula vinculante, olha só, número 657, abrange o que, gente? Os filmes e os papéis fonográficos, tá? Em especial destaque, os filmes. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Vamos aqui dar seguimento à nossa matéria. Mais uma vez, fazendo aqui a reflexão, né? Reverberando a minha fala, a imunidade quanto aos e-books e aos e-readers. Olha só, a súmula vinculante número 57 diz o seguinte: a imunidade tributária constante no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, aplica-se à importação e à comercialização no mercado interno do livro eletrônico, que é o e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Show de bola? Tranquilo? Bem, eu já havia tratado com vocês uma série de vezes. Pessoal, rapidinho, deixa eu tomar uma água aqui, rápido. Pessoal, eu já havia tratado com vocês que se um ente ou uma entidade é dotada de imunidade tributária, ela não fica, pessoal, desobrigada de cumprir com a fiscalização, com prol de ações em prol do cumprimento das obrigações acessórias. Então, o fato da entidade ou do ente ser imune não significa dizer que ela fica excluída de cumprimento de obrigações acessórias, também chamadas de deveres instrumentais. Então, as obrigações que tangem ao contribuinte ou ao responsável de prestar informações ao fisco, submeter-se à fiscalização e demais atos e procedimentos em prol da fiscalização, da arrecadação de tributos por parte do fisco, isso não exime, portanto, o ente ou entidade imune de submeter-se, pessoal, ao cumprimento de obrigações acessórias. Lembrar que as obrigações acessórias, elas abrangem a obrigação de fazer e de não fazer em prol da fiscalidade, em prol da arrecadação de tributos. Tudo bem? Isso está claro no artigo 9º, parágrafo 1º, na parte infine do CTN. Olha o que diz. É verdade da União aos estados, DF e os municípios, né? Enfim, cobrar impostos sobre. E aí vem a nossa imunidade de tema. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. O parágrafo 1º diz o seguinte: o disposto no inciso 4 não exclui a atribuição por lei às entidades nele referidas na condição de responsáveis pelos tributos que eles caiba reter na fonte, e não as dispensa na prática de atos previstos em lei asseguratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Tudo bem? Tranquilo? Dá de boa? Pessoal, dando seguimento ao nosso trabalho, isso aqui nós já vimos tratado. Por bem. Enfim, pessoal, para finalizar a nossa videoaula nesse tema pontual, trago para vocês a PEC, né, a Proposta de Emenda Constitucional número 51 de 2017, que trata pontualmente a imunidade sobre consoles e jogos para videogames mais produzidos no Brasil. Isso vai acrescentar uma nova alínea, a linha F, lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Bem, pessoal, é um mercado bilionário, para não dizer mais, e eu falo de bilhões de dólares, e nós temos grandes indústrias que brigam, portanto, espaço perante os seus consumidores. E é de tamanho interesse para a sociedade, pelo menos ao nível econômico. E, por que não, quiçá cultural. E no plano cultural, destaco para vocês um jogo da From Software, que é o Dark Souls. Tá? Esse aqui é o Dark Souls 3. Logo, um terço do jogo concluído, você chega nessa etapa bem do jogo. Tá? Um jogo bem ritmado, com bastante conteúdo narrativo, né? E jogatina necessária para aquele que estiver se enfrentando um jogo desse. Um jogo bastante interessante de ser apreciado. Infelizmente, o que me transmite são jogos, a tendência são jogos muito imediatistas e sem conteúdo algum. Essa é uma raridade e faz pena terem poucas produções nesse sentido, no mundo cuja informação ela é tão fácil pela internet. Bem,
Realidades à parte, vamos a caso concreto. Anotações. Aqui é uma tabela aqui para você fazer os apontamentos, só para relembrar pontualmente para vocês. Nós estamos tratando aqui das imunidades, falando das imunidades subjetivas, estamos tratando agora da objetiva, tratamos nas imunidades objetivas a dimensão da importância não só histórica, porque essa imunidade consagra a mecanismos para a preservação do Estado democrático. Sem formação, gente, sem cultura, sem conhecimento, nós somos dominados. Antes do domínio pela arma, o domínio pelo conhecimento. O conhecimento é uma expansão mental absurda. Né? Albert Einstein tem uma frase, claro, vou parafrasear a frase, diz que quando você adquire o conhecimento, sua mente expande, sua mente perde o tamanho original, ela aumenta. Então, para controlar uma sociedade, basta tornar ela um ruminante, tornar ela sem nenhum ponto modal de conhecimento sobre si, sobre a sociedade, sobre o mundo. Tornar ela alienada. Esse aqui é o ponto. Então, é indiscutível a proteção que é dada a essa imunidade. E o Supremo Tribunal Federal, de forma clara, inclusive acompanha as principais cortes, assim por assim dizer, do mundo, a gente está aqui na Europa, ela tem acompanhado cada vez mais o reconhecimento dessa imunidade em diversas situações pontuais. É verdade que coíbe excessos, né? Pois bem, daí o ponto de anotações. Também lembrar que está minha fala, que também temos a imunidade quanto às músicas brasileiras, tá? Todo o acervo cultural brasileiro, portanto, é cerne de imunidade tributária. Bem, nesse contexto de consequência, vamos partir aqui, olha só que coisa legal, resolução de questões. Bem, ressoo sempre que toda vez que eu trabalhar um tema, para vocês, eu vou sempre fazer o apanhado de resoluções de questões, em especial para a prova da OAB. Tudo bem? Trago para vocês sempre questões bem recentes e sempre com o tema tributário, evidentemente. Essa questão ela é recente, nós estamos em 2020, né, no período da pandemia do Covid. Nós temos aí uma questão de 2019, do ano passado, tá? Bastante recente e é pertinente o conhecimento da mesma, ok? Então, pessoal, vamos aqui pontuar a análise. O Estado Y lavrou auto de infração em face de uma pessoa jurídica PJ para cobrança de créditos de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, decorrente da produção e venda de livros eletrônicos. Adicionalmente, aos créditos de ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do descumprimento da obrigação acessória legalmente prevista. Tendo isso em vista, assinale a alternativa correta. Gente, olha só. O fato de uma entidade ser dita imune não a exime do cumprimento de obrigações acessórias. Ela tem, de fato, a prerrogativa constitucional, o direito constitucional, de não submeter a incidência tributária se ela comercializa, né? Ela faz a produção, a venda de livros eletrônicos. No que tange pontualmente ao livro eletrônico, que é o software, veja que aqui é o software. E a súmula vinculante número 57 expande inclusive ao instrumento. Então veja, nesse sentido faz jus à imunidade, tá? Das opções aqui consagradas, a única que tem lógica é a letra B, que diz o seguinte: há imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. Isso é um ponto. No entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Por quê, gente? A lei do CTN é claro. Você reconhece a imunidade, mas em contrapartida, você tem que ser transparente, viabilizar que você seja autuado, fiscalizado, para verificar se você praticou ou não falta de por exemplo, de uma taxa, de uma contribuição ou de qualquer outro tributo. Mas se você tem quanto aos impostos. Tudo bem? Beleza, pessoal? Letra B é a nossa resposta. Inclusive, nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 57. Deixa aqui vai. Se não for, uso material, não tem problema. Olha o que diz aqui, pessoal, vamos aqui. A imunidade tributária constante no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, aplica-se à importação e à comercialização no mercado interno do livro eletrônico, o e-book,
e dos demais suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos. Uma coisa que é importante, que é como leitor de livros eletrônicos. Então, qualquer suporte que viabiliza a leitura de e-books, nós temos aqui a proteção. Importante assinalar aqui, pessoal, peço até venha a vocês, que eu acabei ali na súmula, lembrei desse ponto, o tablet em si, ele não é contemplado como um e-reader, ele não é um meramente leitor. O tablet, ele não é. O notebook também, ele não é um mero leitor de livros. Nem também um gabinete, uma plataforma de um PC também é meramente um leitor de livros. Então veja, é exclusivamente um aparelho que viabiliza a leitura de e-books. Cuidado com isso, que eu não tenho dúvida que um dia alguém vai te cobrar isso. Bem, ainda que possuam funcionalidades acessórias, tá bom? Então, veja pontual a contemplação dessa proteção, beleza? Nesse sentido e consequência, vamos dar aqui seguimento à nossa videoaula. Bem, pessoal, tema de agora, imunidade tributária recíproca. Bem, a imunidade tributária recíproca, ela abrange, pessoal, a proteção clara e translúcida ao Pacto Federativo, à forma federativa do Estado. Por Pacto Federativo, nós sabemos categoricamente, dentro do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, que é uma cláusula pétrea. E na mesma medida e consequência, a organização política administrativa do Estado brasileiro é formada pela União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Todos eles autônomos. Então, nessa prerrogativa de ser, a imunidade tributária recíproca permite o quê? Permite que seja preservado o Pacto Federativo e que nem faça com que a União, como unidade federativa central, usurpa, portanto, os limites funcionais para agir de forma abusiva perante as demais unidades federativas. E na mesma medida consequência, nós temos o veículo inverso, né? Os municípios tributando unidades federativas estaduais e estaduais tributando a União. Agora veja, existe um contorno claro e indiscutível quanto a essa imunidade que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Primeiramente, sua previsão constitucional, está no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. E vamos aqui, pessoal. Veja categoricamente o que eu havia falado, esse limite. Bem, o artigo 150 diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado às unidades federativas, à União da Federativa Central e às periféricas, que são os estados, DF e os municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Veja categoricamente que é quanto aos impostos incidentes sobre patrimônio, rendas ou serviços. Impostos incidentes sobre patrimônio, rendas ou serviços. Tudo bem? Tranquilo? Bem, trago aqui para vocês o link case da matéria, bastante antigo, né, da data de 93, né, publicado em 1994, que reverbera aquilo que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Dando seguimento aos nossos trabalhos, será que já vamos a trabalhar? E existe também uma ressonância, né, uma consequência da imunidade tributária recíproca, que é a sua derivação, que é a dita extensiva. Então, nós temos a imunidade tributária recíproca, na sua percepção clássica, que lida, portanto, com as unidades federativas, e temos a seu modus operandi extensivo, que é um resultado da própria imunidade tributária recíproca. A imunidade tributária recíproca extensiva, ela está prevista, pessoal, não nos incisos lá do artigo 150. Está prevista especificamente no parágrafo 2º da Constituição, que diz o seguinte: a vedação do inciso 6, a linha A, é extensiva às autarquias, às fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda ou serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então, primeiro ponto de análise. A administração pública direta envolve as unidades federativas quando prestam serviços públicos sem o intermédio, pessoal, de uma outra entidade dotada de personalidade jurídica própria. Porque se nós tivermos a prestação de serviço público executada por outra entidade dotada de personalidade jurídica própria, executando, portanto, pessoal, uma atividade que é tipicamente com base estatal, tipicamente voltada à iniciativa do Estado, nós teremos a administração pública indireta ou descentralizada.
A administração pública indireta ou descentralizada, ela necessita-se primeiramente da criação da entidade. E essa criação dessa entidade viabiliza o quê? A formação de uma personalidade jurídica própria distinta da própria unidade federativa. Lembrar que as unidades federativas, pessoal, são pessoas jurídicas de direito público interno, ok? Ao lado dessa conotação, veja que a imunidade quanto aos impostos para essas unidades federativas, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios, ela se replica, né, ela se externaliza, é extensiva também às autarquias e às fundações. Agora veja, no que tange às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, e na mesma medida e consequência é perante aos impostos incidentes quanto ao patrimônio, rendas ou serviços. Por fim, pessoal, essas entidades elas têm que ter, portanto, toda a sua estrutura vinculada de proteção e imunidade, vinculada à sua finalidade institucional. Porque se não for vinculada à sua finalidade institucional, a Constituição, em diante do seu claro e translúcida informação, deixa bem claro que poderá haver incidência de tributo. Então veja, se a autarquia ela tem uma atividade desvinculada à sua finalidade institucional, pode haver sim a incidência, na mesma medida, as fundações. Agora, se todo o patrimônio, toda a atividade ela é voltada, é vinculada à atividade essencial da autarquia ou da fundação, ela absorve sim claramente a imunidade tributária no que tange à ocorrência do fato gerador. Veja, pessoal, que os pontos modais de referência de proteção são os impostos incidentes sobre patrimônio, rendas ou serviços. Bem, há uma polêmica, né, que já, inclusive, já foi objeto de discussões no próprio STF, que é a imunidade tributária recíproca extensiva à empresa de Correios e Telégrafos. Pessoal, a empresa de Correios e Telégrafos, ela não é uma autarquia e também não é uma fundação. Não é. Nenhuma das duas. Mas, em contrapartida, ela exerce um serviço público uti singuli, exercendo uma função tipicamente estatal. Então, veja, por mais que sua estrutura jurídica seja de empresa pública, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a atividade praticada, executada pelos Correios, né, que é as empresas de Correios Telégrafos, ST, reconhecendo também que a imunidade tributária recíproca extensiva aos Correios. Trago para vocês aqui o link de case que tratou da matéria. Não é uma questão antiga, mas sempre há reflexões e discussões acerca, tá? Bem, vou ler aqui a medida aqui da emenda do julgado para vocês entenderem aqui a matéria. Vamos lá. As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória exclusiva do Estado, motivo que é estar abrangida pela imunidade tributária recíproca. Imunidade essa prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. Tudo bem, pessoal? Aqui é o bloco de anotações. Enfim, encerra a nossa videoaula. Eu desejo profundamente que você tenha aproveitado ao máximo esse conteúdo e te peço aí para compartilhar e deixar seu like. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.